Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Salmo 24. O bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Ao longo da história da salvação, Deus foi preparando o povo para a chegada do seu Filho. A nós cabe a tarefa de caminhar sempre com renovada lucidez, para testemunharmos a presença de Jesus entre nós, mediante uma vida que reflita o brilho de seu agir salvador. Na primeira leitura de hoje do livro dos Números, capítulo 24, dos versículos 2 ao 7 e 15 ao 17. É parte das profecias de Balaão, um profeta pagão chamado pelo rei Moabe, Balaque, para amaldiçoar Israel. Contudo, movido pelo Espírito de Deus, Balaão acaba por proferir bênçãos e anunciar o futuro glorioso de Israel. E vejamos que o povo de Israel está na última etapa de sua jornada pelo deserto, às margens do rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida. Moabe, temendo o crescimento de Israel, tenta impedir sua ascensão, pedindo que Balaão os amaldiçoe. E embora não seja israelita, Balaão é um vidente reconhecido na tradição antiga e serve como instrumento de Deus para proclamar sua soberania e bênção sobre Israel. Ele então é uma figura paradoxal. É contratado para amaldiçoar, mas Deus o utiliza para abençoar. O que está nos versículos 2 e 7. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E o texto indica que Balaão não fala por conta própria, mas sob inspiração direta do Espírito de Deus. Ele vê Israel organizado, o que reflete sua unidade e bênção divina. E aqui ele se apresenta como um profeta autêntico, que recebeu visões e a palavra do Altíssimo. A expressão em êxtase sugere uma experiência profética direta, impactante. E nesse sentido, podemos entender que muitas das vezes Deus pode utilizar de várias pessoas para apontar os seus caminhos, para indicar os sinais. Isso não quer dizer necessariamente que essas pessoas se convertem por completo, mas a presença de Deus se manifesta na história e se manifestando na história para que possamos ter noção da presença divina e que também possamos abrir a nossa consciência para os sinais. E no versículo 17 está assim: Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, e um cetro se levanta de Israel. E essa estrela, os padres da igreja frequentemente associaram a estrela com aquilo que guiou os magos ao nascimento de Jesus. Jesus é a realização plena desta profecia. O cetro de Judá, Jesus como descendente de Davi e rei messiânico, cumpre o papel do cetro, estabelecendo um reino eterno e universal. E sendo assim, aponta novamente para a presença de Cristo. Se na segunda leitura do Evangelho e o Evangelho de domingo já apontam para dimensões de uma esperança, de uma alegria. Novamente, o advento é uma caminhada de esperança, uma esperança que deve transformar nossas vidas.
E no evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 21, dos versículos 23 ao 27, faz parte de uma série de confrontos entre Jesus e os líderes religiosos em Jerusalém, logo após sua entrada triunfal e a purificação do templo. Os sacerdotes e anciãos questionam a autoridade de Jesus. E ele responde com sabedoria, revelando suas intenções e expondo suas falhas espirituais. E onde ocorre esse embate? Jesus está no templo, centro religioso e político da fé judaica, onde já havia causado grande impacto ao expulsar os comerciantes, conforme nós vemos no mesmo capítulo, mas nos versículos 12 ao 13. E este é um espaço carregado de simbolismo. Questionar Jesus ali é desafiar publicamente sua missão e identidade. E os sumos sacerdotes e anciãos do povo representam a elite religiosa e política judaica. E o confronto não é apenas aqui religioso, mas político, pois a autoridade de Jesus ameaça sua posição de poder. E qual é o questionamento? Está lá no versículo 23. Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E ao questionar o direito de Jesus de ensinar e realizar atos como a purificação do templo, eles não estão buscando esclarecimento genuíno, mas tentando desacreditá-lo publicamente. E essas coisas incluem suas ações messiânicas, como os milagres, os ensinamentos e o ato profético de purificar o templo. Eles perguntam a Jesus. E Jesus responde fazendo uma outra pergunta. E é uma técnica clássica da tradição rabínica judaica, usada para promover reflexão e aprofundamento. E esta abordagem estimula o questionador a buscar a resposta dentro de si ou considerar perspectivas que talvez não tivesse percebido. E Jesus frequentemente usava métodos rabínicos para ensinar. E quando essa pergunta é feita, novamente, eles perguntam de onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? Em Lucas 10, versículo 25 ao 26, um doutor da lei pergunta: o que devo fazer para dar a vida eterna? Jesus responde: o que está escrito na lei? Como lês? Então, eles colocam Jesus, por assim dizer, eles tentam colocar Jesus numa armadilha, numa pegadinha, mas Jesus traz esclarecimento. O que pode soar com certo deboche, Jesus não é. É exatamente para conduzir a uma discussão que revela a hipocrisia dos líderes por eles mesmos. E ao mencionar o batismo de João, Jesus os força a reconhecer sua falta de discernimento espiritual. João Batista foi o precursor de Jesus. E reconhecer sua autoridade seria indiretamente validar a de Cristo. Então, muitas vezes, na arrogância, o ser humano ele deixa de reconhecer aspectos importantes, olhando apenas um foco da questão, cegos para uma dimensão espiritual. E aqui o que Jesus propõe é uma libertação dessa cegueira espiritual, para que então pudesse ter uma fé renovada. E que possamos, nessa caminhada do advento, ter a nossa fé renovada. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.